Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais um devocional na presença do Senhor. Estou muito feliz por mais um dia o Senhor ter preparado para a gente estar na sua presença. Eu sou o pastor Henrique Oliveira, eu sou segundo pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Oliveiras, e esse é o canal da igreja. Se você não nos conhece ainda, quer fazer uma visita, a gente está aqui na Vila Dionísia, em São Paulo, o endereço está aqui na tela, os horários de culto, você pode dar uma olhadinha aí e vir fazer uma visita para a gente, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sininho de notificações para você receber os devocionais, né? Curta, comente e compartilhe esse vídeo para a gente alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Hoje, nesse devocional, no devocional de hoje, eu quero trazer uma das parábolas que eu mais amo de Jesus. Ela se encontra em Mateus capítulo 13 e a partir do versículo 1. Eu preciso ler o texto, né? Para a gente poder meditar aqui nele. Preste bastante atenção. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor, uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. É muito interessante essa parábola. E ela fala diretamente conosco hoje. Os discípulos de Jesus não entenderam a parábola, né? Aí lá no versículo 18, eles foram perguntar para Jesus sobre a parábola, né? E lá no versículo 18, Jesus vai dar o significado da parábola. E olha que ensinamento e que alerta para cada um de nós. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então veja o quanto é importante a gente ouvir e entender a mensagem. Isso cabe ao ouvinte, mas também cabe ao pregador, né? De nada adianta chegar na igreja, ler um versículo e ter 1 milhão de revelações. Que mensagem que vai ser entendida? Que pregação que vai ser entendida? E se houver esse tipo de coisa, olha o que Jesus fala. Se não houver uma mensagem da palavra de Deus, que a pessoa ouça e entenda, olha o que acontece. O maligno vem e arranca o que foi semeado. Se foi semeada uma pequena palavra e se você não entendeu, aquela pequena palavra vai ser arrancada do coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha esse alerta. Aquele que ouve a palavra e até recebe com alegria, né? Ouve aquela palavra e se alegra. É o caso de muitas pessoas que vão na igreja e se sentem felizes lá por estar na igreja e tal. Nossa, que palavra boa! E sai alegre. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Aquela palavra parece que entra num ouvido, sai pelo outro, não cria raiz
a pessoa não pratica a palavra e quando surge alguma tribulação, alguma perseguição, logo se esquece e abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando aquela palavra infrutífera. Vê o quão perigoso é você estar na igreja e não estar alicerçado, estar na igreja, mas não estar vivendo um evangelho genuíno? A palavra vem, mas ela se torna infrutífera na sua vida. Que as preocupações da vida e os enganos da vida não sufoquem a palavra que está sendo ministrada na sua vida. É um perigo, irmãos, nós vivermos dessa forma. Nós sermos esse tipo de terreno onde a palavra é semeada, mas ela ou se perde, ou a gente abandona aquela palavra, ou ela se torna infrutífera na nossa vida. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100, 60 e 30 por 1. Qual que é a importância de nós lermos e estudarmos a palavra de Deus? Qual que é a importância de nós aplicarmos a palavra de Deus? Qual é a importância de nós ouvirmos a mensagem e entender a mensagem? A importância é que só podemos viver os milagres de Deus se a gente aplica a palavra na nossa vida. No dia a dia, aplicar a palavra em casa. Eu ouvi eu não lembro o que é, se daquele que o pessoal posta no Instagram lá, né? Aí o menininho perguntava pra mãe: mãe, a gente não pode morar na igreja? Aí a mãe: por quê, meu filho? É porque aqui o papai é tão bonzinho. Aqui o papai é santo. E quantas vezes, né? A gente sabe de pessoas que têm uma máscara de santo na igreja e fora da igreja não é assim. É porque a palavra é lançada, mas logo se perde. A palavra é lançada, mas logo a pessoa a abandona. A palavra é lançada, mas as preocupações e o engano das riquezas sufocam aquela palavra, tornando ela infrutífera. Que nós sejamos uma boa terra, onde a semente é plantada e ela frutifica. Ela dá frutos, frutos bons e que permaneçam. Que a nossa colheita seja 100, 60, 30 por 1. Que a palavra seja lançada sobre as nossas vidas e ela frutifique. Ela gere frutos. Aí o filho pode chegar para a mãe e falar assim: mãe, não importa aonde a gente está, se a gente está em casa, ou se a gente está na igreja, ou se a gente está em qualquer lugar, o papai é uma bênção, a senhora é uma bênção, os filhos obedecem os pais, a esposa respeita o marido respeita a esposa. Olha que lar abençoado. Olha que local de paz. Ainda que a esposa não seja cristã, o marido santifica a esposa. Ainda que o marido não seja cristão, a esposa santifica o marido. O marido dá bom testemunho para a esposa dá um bom testemunho para o marido, os filhos obedecem os pais. Que coisa gloriosa é quando a palavra é lançada em boa terra. Ela frutifica, ela cresce. Aí, o que a gente mais fala aqui no devocional, né? Paz. O mundo precisa de paz, mas só há paz se há evangelho genuíno. Só há paz se a vida está vivendo de acordo com o evangelho. Se o marido vive de acordo com o evangelho, se a esposa vive de acordo com o evangelho. E veja que eu falei que não importa se o marido é descrente e a mulher é crente. Ou se a mulher é descrente e o marido é cristão.
um santifica a vida do outro. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. E ele vai falar assim que a mulher com o seu bom procedimento ganha o seu marido para Jesus. Às vezes demora, né? Ou o marido com o seu bom procedimento ganha a esposa para Jesus. Que nós sejamos uma boa terra, onde a palavra é lançada, a semente lançada, e ela cresça. Faça isso tornar realidade na sua vida. Para isso, você precisa viver o evangelho genuíno. Para isso, você precisa viver a palavra. Para isso, você precisa estudar a palavra, ler a palavra, viver pela palavra. Orar ao Senhor, pedir entendimento, pedir sabedoria. Em Tiago fala que Deus dá sabedoria a quem pede. Peça, porém, sem duvidar. E Deus vai te dar sabedoria para você viver os milagres do Senhor. Viver a paz que excede todo entendimento, tá bom? Esse foi nosso devocional de hoje. Eu espero que o seu dia seja abençoado na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, somos gratos a Ti, Pai. Pedimos que o Senhor continue cultivando a nossa terra, que o Senhor continue plantando em nós, Senhor, que o Senhor encontre em nós boa terra para um bom plantio, que nós possamos dar frutos e frutos que permaneçam, frutos de justiça, que nós possamos ser crentes, boa terra. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Abençoa o nosso dia, Pai. Abençoe o dia daqueles que estão nos assistindo, estão nos vendo, estão nos ouvindo, seja no trabalho, seja no carro, seja em casa. Abençoe o dia dos teus filhos, das tuas filhas. Que nós possamos, Senhor, exalar a Cristo, exalar paz, exalar comunhão, exalar, Senhor, vida contigo. Nos guarda, Pai, nos protege nesse mundo tão terrível. Abençoe-nos e nos ajude. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça de compartilhar esse vídeo em grupos de WhatsApp para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que o YouTube também passe. A gente precisa passar pelos grupos de WhatsApp e precisa que o YouTube mande para mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se Deus permitir, teremos mais um devocional amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.